Boa noite, meus amigos. Boa noite. Na grande graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Antônio Coutinho. Eu tenho pregado a palavra de Deus desde muito tempo. Eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu tinha apenas 21 anos de idade. Converti a Cristo, aceitei Jesus como Salvador da minha vida, porque nenhuma pessoa na terra poderá ter certeza da salvação a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo homem na terra, a Bíblia deixa bem claro que ele está perdido se não tiver Jesus. Não tem outra maneira do homem se livrar da morte eterna. A morte entrou por causa da desobediência, por meio do pecado. E só tem um que pode salvar a humanidade inteira. Eu acredito que, de acordo com o que eu fiquei sabendo através dos meus tempos de estudo da palavra, e muitas pessoas já sabem disso, o mundo hoje, a humanidade, o mundo, se encontra com, para mais ou para menos, com aproximadamente, para mais ou para menos, 8 bilhões de habitantes. Grande parte dessa população da Terra, grande parte, a maioria delas tem religião. É muito difícil encontrar uma pessoa que não venera alguma religião. E outra grande quantidade não tem religião. Eles torcem para futebol, eles divertem, vivem uma vida totalmente regalada da forma que eles pensam que deve viver. Mas quase ninguém desse povo que não tem conhecimento, eles não preocupam, a maioria deles não preocupa com a vida eterna, a vida na eternidade. Por que nós temos que preocupar com a vida eterna e cuidar para que nós possamos não perder a nossa salvação na eternidade? Por exemplo, olha aqui na minha cidade onde eu moro, olha aí na sua cidade onde você mora, eu até faço um desafio a vocês. Procura uma pessoa aí na sua cidade que tem 150 anos de idade, ele está lúcido, está bem, ele come bem, ele vive bem, com 150 anos de idade. E ele administra os seus bens. Pode ser um fazendeiro, né? Procura aí uma pessoa que seja fazendeiro, dono de uma fábrica, dono de uma indústria, ou um chefe de família que tem 150 anos ou mais, ou 140, 150 anos. Eu acredito que você não vai encontrar uma pessoa que tem 140, 150 anos. Vivem falando aí que tem uma pessoa que vive 190, outra vive 120, até 120, 115, eu já vi pessoas viver até 115 anos. Já vi outras pessoas viver até 120, eu fiquei sabendo. Eu conheci um senhor numa cidade, no estado de São Paulo, que ele viveu 115 anos e estava bem bom de cabeça ainda, mas ele morreu, chegou o tempo dele morrer. E quando a pessoa morre, o corpo da pessoa dorme. Ele é como se fosse uma coisa descartável. Descarta o corpo vai ser sepultado em um túmulo, num cemitério, e ali ele vai ser desfeito pela terra. A Bíblia fala que do pó o homem veio e para o pó ele vai voltar. A alma da pessoa, o espírito e a alma, nós temos corpo, alma e espírito.
o espírito da pessoa sai do corpo, a alma acompanha. A alma é o sentimento da pessoa, é a conjunção sentimental que a pessoa sente a dor no peito, a dor do sofrimento, as angústias. Você ouviu falar de alma cansada? Tem um hino até que canta alma cansada. Alma que sofre, né? Alma angustiada, a pessoa está com alma angustiada, onde os psicólogos trabalham na psicologia. Mas, na verdade, o homem ele não é carnal, ele é espiritual. Ele tem o corpo, que é carnal, ele tem o espírito dentro dele e tem a alma, que é o sentimento dele. Eu estava ontem assistindo um jornal da Record e o bispo Macedo falava com toda a categoria, falava dentro da Bíblia a respeito desse assunto. Inclusive, ele escreveu um livro sobre a alma do homem. A Bíblia fala que quando o homem morre, ele precisa, antes de morrer, preste bem atenção, amigos, antes da gente morrer, todo homem, mesmo ele sendo religioso ou não religioso, que a religião em si, ela pode até ajudar ele a ter uma devoção. Mas a religião em si, ela não traz um meio de salvação, porque a Bíblia deixa bem claro aqui no versículo que eu quero ler agora, para não ficar com minhas palavras, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 12. Olha o que está escrito aqui. O vídeo vai ser pequeno, eu não vou poder falar muito. 4:12 de Atos, olha o que diz: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Né? Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe ninguém que pode salvar. E agora eu queria explicar isso aqui. Por que somente esse homem que está falando é Jesus? Por que? A pergunta você poderia até me fazer. Por exemplo, você me faz a pergunta: por que Jesus, somente ele pode salvar? Não tem nenhum outro santo que pode salvar? Não tem. Não tem nenhum outro homem na terra, não tem santo nenhum que pode salvar. O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, deixou bem claro, debaixo do céu, quem mora aqui na terra, nenhum outro pode salvar, só Jesus pode salvar. Agora você pergunta assim, mas por que? Explica para mim, seu Coutinho, ou Antônio Coutinho, como você quiser falar, explica para mim por que só Jesus pode salvar a alma de um homem. Todo homem depende inteiramente de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Se ele não aceitar o que a Bíblia diz, obedecer a Jesus, ele não pode ter a salvação. Aqui no capítulo 3 de Atos, a palavra do versículo 23 fala assim, 3:23 de Atos: todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo, né? Todo aquele que não escutar Jesus, não dar ouvido à palavra de Deus, ele não será salvo. Aí você pergunta para mim, mas salvo de quê? Salvo para viver a vida eterna, porque nós perdemos a vida eterna. Deus, então, ele criou o homem, Adão e Eva na terra, para que o homem progredisse na terra, crescesse e todo homem tivesse a vida eterna. Só que através da desobediência, eles obedeceram Satanás
e desobedeceram a Deus, não era para comer do fruto que estava no meio do jardim, eles comeram, obedeceram Satanás, e eles então perderam a vida eterna. Somente Jesus pode salvar. Agora, eu não respondi a sua pergunta, por que somente Jesus pode salvar? Por quê? Você já viu alguém morrer? Morreu alguém, todo mundo vai e sepulta essa pessoa. Quanto tempo aquela pessoa vai ficar sepultada? Segundo a Bíblia, ele vai ficar todo o tempo, ele não vai voltar no corpo antes do dia do arrebatamento da igreja. E ele, para voltar no corpo no dia do arrebatamento da igreja, ele precisa ter morrido salvo. Como que é morrer salvo? Ele tem que ter aceitado Jesus como Salvador. Agora a pergunta ainda é, se ele morrer, não tiver aceitado Jesus, o que acontece com ele? Ele vai, sem Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, o corpo dele, a alma dele, o espírito dele, não vão ressuscitar. Ele vai permanecer no túmulo. E ele vai ficar naquele túmulo mais 1000 anos, até o dia do juízo final. Ele só vai ressuscitar no dia do juízo final para ser julgado porque ele não aceitou Jesus como Salvador. Ele negou a fé. Ele não aceitou. Quando Jesus mandou pregar a palavra de Deus, o Evangelho, ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, quando ele entrar no juízo final, ele vai entrar para o juízo final, não é para ser salvo, é para ser condenado. Só vai ser salvo aqueles que ressuscitar na primeira ressurreição. Esses vão ser salvos. Mas por que só Jesus pode salvar? Vou responder logo porque eu estou terminando o vídeo. Veja bem, Jesus morreu. A Bíblia fala que Jesus foi morto na cruz do Calvário. Tiraram ele da cruz, José de Arimateia tirou e ofereceu um túmulo novo e colocou Jesus no túmulo sexta-feira à tarde. Jesus passou no túmulo sábado. Quando foi domingo de madrugadinha, antes do dia amanhecer, estava amanhecendo depois das 6 da manhã. Aquela pedra foi removida pelo anjo de Deus e Jesus saiu do túmulo no seu corpo, alma e espírito. Saiu e ficou 40 dias no meio de todo mundo e fazendo milagres, comendo peixe, comendo mel e fazendo maravilha, ajudando os pescadores a pescar. Por quê? Ele veio ressuscitado, ele ressuscitou. Por que ele pode ser o meu Salvador? Ele é Deus. Ele tem a vida própria. Ele é o dono da vida. Ele saiu do túmulo. O túmulo não pôde segurar ele lá para ser... A Bíblia diz que ele não viu a corrupção. O seu corpo não viu a corrupção. Ele saiu do túmulo. Por isso eu creio que só Jesus pode salvar. Você já aceitou Jesus no teu coração? Você já colocou tua vida na mão de Deus? Você já entregou a sua vida na mão de Deus? Aceite agora. Nós continuaremos pregando sobre a salvação daqui uns dias, mais sobre esse assunto. Somente Jesus pode salvar. Amém? Boa noite para vocês. Voltaremos a pregar.